Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou a Letícia Rodrigues, eu sou sócia da Atri Diversidade e hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, que é a Valéria. A Valéria é nossa parceira nos programas de desenvolvimento de mulheres, né, e de lideranças femininas. Ela tem um currículo aqui que, se eu ficar falando, já gasta a entrevista inteira, um currículo super sólido. Ela é psicóloga, ela é mestre e doutora e estudou as questões relacionadas ao relacionamento da mulher com o dinheiro e vai estar aqui hoje conversando com a gente um pouquinho sobre esse tema. Aí, Valéria, eu vou te pedir para você complementar aí a sua formação e se apresentar e contar um pouquinho para a gente de onde que veio esse interesse por estudar e trabalhar com as questões das mulheres e do dinheiro. Oi, Letícia, bom dia para quem está nos assistindo, né? É um prazer estar aqui e falar de um tema que eu sou apaixonada, até porque ele é vital na nossa vida, né? Ele é vital para a nossa existência. Bom, de onde veio o meu interesse? Nós temos dois interesses aqui, um pessoal e um profissional. Quando eu comecei, eu fui fazer meu mestrado querendo estudar mulheres. Nós estamos falando de 1997, imagina. Exatamente há 21 anos, eu comecei em março de 97, enfim. E aí, estudando mulheres, eu quis estudar as mulheres de carreira em casamentos de dupla carreira, que são casamentos em que homens e mulheres têm a mesma, têm carreira, né? E muitas vezes funções parecidas. Estudando essas mulheres, eu entrevistei mulheres muito bem posicionadas profissionalmente e na entrevista que eu fiz com elas, e tanto com o marido que eu fiz com os dois, começou a aparecer que, a despeito da competência profissional delas, elas delegavam o uso do dinheiro e, acima de tudo, os investimentos, as aplicações para os maridos. E eu fiquei muito intrigada, porque eu cheguei a entrevistar a vice-presidente de empresa, que dizia para mim que quando o dinheiro era dela, que quando ela pegava o extrato bancário, ela não sabia ler. Ela achava aquilo confuso. E assim foram com inúmeras mulheres foram várias, assim, de funções administrativas, assim, não fazia sentido aquilo, olhando friamente. E aquilo ficou na minha cabeça. Em paralelo, passou um período, e eu sempre gosto de dizer, para ficar mais claro, eu tive uma depressão. E eu tive problemas financeiros muito sérios. Eu também fiquei muito endividada. Passou o mestrado e tudo mais. Então, juntou uma questão pessoal que eu tive que me virar para dar conta de entender como que eu cuidava do meu dinheiro, como eu administrava meu dinheiro, até porque eu já era autônoma naquela época. E juntou com essa curiosidade que havia ficado, essa intriga, nessa pulguinha que ficou atrás da minha orelha. Então, nisso, nós estamos falando de que 2002, 2003, 2004, 2005, que eu comecei a estudar dinheiro. Então, é muito tempo. Então, eu falo de dois lugares. Um que sentiu na pele os efeitos de não saber administrar o próprio dinheiro e nem se dar conta, só me dei conta quando eu fiquei muitos anos endividada. E outro com a parte acadêmica. Então, como eu gosto muito dessa parte acadêmica e acho que a ciência está a nosso serviço, não gosto de achismo, eu fui estudar a fundo isso. Aí eu conheci a psicologia econômica. Dentro da psicologia econômica existe a psicologia do dinheiro e eu fui fazer o doutorado nessa área dentro do núcleo de família e comunidade da PUC em psicologia clínica. Eu juntei tudo. Muito legal. E aí você tem hoje atendimento clínico, né, para mulheres também relacionado a dinheiro, né, Valéria? Sim, eu atendo muitas mulheres eu sigo atendendo mulheres de carreira porque isso que fica intrigando para mim, né, que a gente trabalha. Como que o desenvolvimento financeiro não acompanha o desenvolvimento profissional? E é disso que a gente tem que falar. E hoje eu atendo muitas mulheres de carreira com essas questões financeiras e profissionais, atendo endividados também, né? E tenho, de fato, um olhar maior para nós mulheres, porque a gente vai vendo os impactos negativos do não cuidar do dinheiro na nossa vida a despeito da competência profissional. Isso que me intriga muito, né? Não é justo com nós mesmas termos tanto sucesso e estar negativado no banco. Não, muito interessante, Valéria. E nos treinamentos, né, nos workshops que você faz junto com a Tri, nos programas de desenvolvimento de liderança feminina que eu citei, você costuma trazer para essas mulheres uma reflexão que eu acho muito interessante, né? De o que significa o dinheiro para elas e como que elas lidam com o dinheiro. Por que você acha que é interessante, importante trazer essa reflexão para as mulheres que são executivas? Então, primeiro que entender o significado do dinheiro é a premissa número 1 da psicologia do dinheiro.
Então, o que é o estudo da psicologia do dinheiro? O significado do dinheiro na vida das pessoas, como elas lidam, atitudes e crenças e os impactos do dinheiro nas relações humanas, né? Então, se a gente não entende o significado, Letícia, a gente não consegue estabelecer a relação com ele. Então, qual é o significado? E normalmente o significado está imbuído de uma emoção. Porque nós estamos falando de psicologia do dinheiro, nós estamos falando do campo emocional que envolve o dinheiro. Se você não entende isso, você pode ter o melhor planejador financeiro, as melhores dicas, não vai funcionar. Porque é o campo emocional que é criado pelo significado. Um exemplo, dinheiro significa segurança, então eu vou cuidar. Dinheiro me dá uma emoção ruim, eu fico achando que é ruim porque eu tenho experiências da minha família, porque eu também vamos pensar que eu estudo família e dinheiro também. Então, dinheiro não é bom. Então você desenvolve uma fobia financeira, ou não uma fobia financeira, um distúrbio financeiro específico, porque fobia é uma outra questão um pouco. Então, se a gente não entende o significado, você não consegue estabelecer as razões dessa relação com o dinheiro. Muito interessante. E eu já te ouvi também falar algumas vezes que as mulheres não foram educadas, né? A maioria das mulheres aí que estão na ativa no mercado de trabalho hoje, elas não foram educadas a prestar atenção e a cuidar do próprio dinheiro. Por que isso acontece, Valéria? E como que a gente pode lidar com essa situação? Como que essas mulheres podem lidar com essa falta de educação que aconteceu? Isso é muito sério, né? Especialmente a gente fala nas mulheres não foram educadas, principalmente as mulheres da minha geração, a turma acima de 50, 45, 50. Primeiro, porque tem uma questão de gênero muito grande aí, tem uma questão patriarcal, machista, cultural muito forte, que fez com que nós não fôssemos educadas mesmo. Mas, felizmente, né, não ser educada não significa que a gente tem que ficar refém disso. E a situação vem mudando. Nesse sentido, eu até falei num artigo que você me lembrou que é importante lembrar que nós fomos ter conta bancária em 1962. É importante a gente saber que antes disso, mesmo nós trabalhando, né, e nós mulheres cuidando da casa, do dinheiro da casa, se a gente quisesse trabalhar fora, no começo do século XX, a gente tinha que ter autorização de um superior, de um pai, marido, alguma coisa assim. Então, tem uma construção histórica muito forte que, em termos de desenvolvimento da humanidade, ela é muito recente. Então, primeiro, a gente tem que considerar isso. Segundo, que se falar em educação financeira é muito recente no nosso país. Eu observo claramente um divisor de águas, as mulheres com menos de 40 e as com mais de 40. A prova disso é que na Bolsa de Valores hoje, o maior número de mulheres que investem estão na faixa entre 25 e 36 anos. Elas já pegaram uma transformação pelas suas mães, né? E mais ainda também, a mudança no acesso à tecnologia e que dá mais conhecimento. E se falar de dinheiro, educação financeira é um tema que veio com muita força nos 10 anos, especialmente nos últimos 5. Então, isso facilita, né? Facilita e muito a história. Interessante. Então, você acha que já está mudando, né, Valéria, essa situação? Está mudando, graças a Deus. A gente já percebe, né? Tem algumas questões aí que pegam, só um instante, deixa eu desligar aqui meu telefone, desculpa. Tem algumas questões que pegam ainda, que eu vejo que a gente tem que aprofundar um pouco mais, cuidar mais. Temos ainda muitos que a gente chama resíduos culturais, mas o fato de poder falar e inclusive trazer isso no sentido de reconhecer as diferenças salariais, porque algumas questões falam, tirar algumas crenças meio bobas, assim, que mulher não dá para matemática, que esse universo é de números. Então, hoje a gente convive com o universo em transformação. Não está o melhor dos mundos, mas está muito melhor do que a minha época e de outras mulheres, né? E quando a Tri traz essa possibilidade, é mais uma ferramenta para a gente ir quebrando uma série de padrões que ainda estão aí estabelecidos. Muito bom, Valéria. E aí, para a gente fechar aqui a entrevista, eu queria que você deixasse bem claro para todo mundo que está escutando o que significa cuidar do dinheiro. O que significa essa é ótimo. Cuidar do próprio dinheiro? Uma ótima pergunta. Eu até escrevi aqui porque eu falei, não quero perguntar. Primeiro, o que é cuidar? Vamos pegar a raiz da palavra cuidar. Cuidar é prestar atenção, ter zelo. Você pode ver que cuidar é uma palavra positiva. E o que é ter zelo? Primeiro, a gente tem que cuidar do dinheiro de uma forma ética.
né? Tem essa ética do cuidar, ainda mais nos dias de hoje. E, acima de tudo, eu peguei a definição, cuidar do dinheiro é buscar, tá ligado ao bem-estar financeiro. É saber fazer boas escolhas, ter consumo consciente, ter um equilíbrio nas entradas e saídas. E aí eu trouxe a definição que eu peguei na CVM Cultural do que é bem-estar financeiro. CVM Educacional, perdão. É a Comissão de Valores Imobiliários, né? Eu vou ler porque eu acho muito importante, porque cuidar do dinheiro é exatamente isso. Se promover o bem-estar financeiro, que é um estado no qual uma pessoa pode cumprir plenamente as suas obrigações financeiras atuais e contínuas, pode se sentir segura em relação ao seu futuro financeiro e é capaz de fazer escolhas que lhe permitam aproveitar a vida. Pode ser diretamente ligada a 4 componentes da vida financeira: controle financeiro, tranquilidade financeira, objetivos de vida e liberdade financeira. Então, cuidar é dar uma atenção para o seu dinheiro de maneira que você atinja isso, né? E dar uma atenção é do mesmo jeito que a gente para cuidar da nossa pele, fazer a nossa ginástica, tirar uns horários do dia, um tempinho do seu dia para olhar como está a sua conta bancária, como estão as suas escolhas financeiras, como é que, se o jeito que você está cuidando do seu dinheiro está alinhado aos seus propósitos de vida, né? É sair do automático, porque tem uma pseudo-naturalização e cuidado como as outras áreas da vida. Então, Valéria, isso é aí cuidar pelo do que você está dinheiro. falando, né, a mulher tem que se empoderar dessa questão e cuidar do próprio dinheiro, né? É ela assumir todos esses papéis que você está falando, ao invés de sempre Isso, delegar, né? exatamente. Ela até pode ter o companheiro como parceiro. Nós não estamos falando em exclusão. Agora o dinheiro é meu, não falo mais nada. Mas é falar, o dinheiro é meu, o que eu faço com isso? Como é que eu distribuo? O que ele significa para mim, né? E poder fazer parcerias. E não ter medo do dinheiro também, porque parece que o nosso dinheiro no campo doméstico isso é fato, é o dinheiro público, que é o dinheiro dos investimentos. Nós mulheres amarelamos, ficamos com um pouco de medo, né? Especialmente, eu falo, especialmente as mais velhas, mas então a gente tem que sair disso. E só que, às vezes, assusta um pouco, porque ainda é muito recente esse padrão. Eu falo, os mais jovens já vem mais fácil, mas, nossa, eu vou cuidar do meu dinheiro, eu vou investir, como é que é isso? Não é mais difícil? Então, a gente também tem que tirar algumas crenças, né, alguns discursos que nos enquadram em padrões negativos e falar, não, eu vou aprender, não é tão complicado assim, eu vou olhar. Mas é isso, é empoderamento. Até porque eu sempre falo que o dinheiro é uma extensão do nosso eu. Se você produz dinheiro e não cuida direito daquilo que você produz, você não está cuidando bem de si mesmo. Então, é a frase que eu sempre uso nas palestras, eu adoro, porque eu acho que é isso mesmo. Diga-me como usa o seu dinheiro, que eu vou te dizer quem é. Não é justo com você. Essas femininas, né, de trazer uma formação e desenvolvimento das mulheres, a gente está falando muito de protagonismo, e essa questão do dinheiro passa pelo protagonismo. A gente tem que Claro, ser protagonismo da gente mesmo e do nosso próprio dinheiro, e né? a credibilidade. Então, você vai ser uma líder endividada? Então, eu Pode acho fechar. importante. Pode Pode, fechar? pode Eu acho continuar. importante a gente pensar assim que se a gente trabalha com liderança, tem que ser em todos os aspectos. E o líder, ele pede coerência, porque a hora que ele está atuando, a liderança é algo espontâneo. E nessa espontaneidade, se ele tem alguma pendência, especialmente de dívidas, né? Porque dívida, a palavra dívida é dívida, ela divide, ela tira uma energia sua muito importante que poderia estar sendo usada em outros aspectos de crescimento. Raramente eu vejo uma pessoa endividada com muito, muito sucesso, a menos que ela esteja maquiando muito a coisa, porque chega uma hora que a gente fala, a casa cai. Então, isso drena, a dívida, ela impede que o teu potencial de fato aconteça. Então, como uma líder como é que ela vai se posicionar como líder se ela tem um freio de mão aí, ou uma lacuna, uma dificuldade, né? Então, acho muito importante. Não dá para falar em liderança sem autonomia financeira e sem um protagonismo financeiro na sua própria vida, que vai fazer o quê? Vai te dar liberdade para escolhas alinhadas com seus valores, né? No mundo que a gente vive hoje, a liberdade da mulher está muito atrelada à liberdade financeira. E a líder, com liberdade financeira, ela faz escolhas, ela investe alinhado naquilo que ela realmente quer e nos objetivos. Com certeza ela se desenvolve mais. Muito bom, Valéria. Super obrigada aí pelo seu Imagina. tempo, pelo todo o seu conhecimento. Um abraço. Prazer estar aqui. Um abraço.